Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, com o intérprete Durley, e hoje nós vamos falar sobre as coberturas vegetais. Para a gente começar, vamos falar da vegetação nativa, né? A vegetação nativa de um lugar equivale ao conjunto de plantas que nascem e crescem naturalmente, isto é, sem intervenção humana. Ela é considerada o elemento mais frágil da paisagem, pois é a primeira a sofrer modificações quando há ocupação do espaço pelo ser humano. Então, a vegetação nativa é aquela vegetação que ela nasce, vamos dizer, sozinha, entre aspas. Ela está lá antes de ser plantada, né? O ser humano ele não plantou, como por exemplo o ser humano planta os cultivos. A vegetação nativa ela está lá, né? Naquele lugar, nasceu naturalmente e o ser humano quem faz as modificações, né? Quem modifica. As plantas compõem As plantas que compõem a vegetação nativa vivem em comunidades denominadas cobertura vegetal, como a gente vê aqui nessa figura. A essas coberturas vegetais integram-se diversas espécies de animais e muitas delas alimentam-se diretamente das plantas. Então, as coberturas vegetais que a gente tem aqui nesse planisfério, né? A gente vê as coberturas vegetais que tem no mundo inteiro, elas são vegetações nativas, né? E vão se formar por conta dos diferentes tipos de clima, de relevo, de solo, que vai determinar, né, as características de cada uma dessas coberturas vegetais. Veja como tem bastantes coberturas vegetais, a gente vai ver cada uma delas, tá? Essas coberturas vegetais elas vão estar diretamente relacionadas com o clima, com o solo e também com o relevo, né? A primeira classificação que a gente vai estudar das coberturas vegetais são as vegetações arbóreas. As vegetações arbóreas são florestas constituídas por árvores, em geral de grande porte, além de outros tipos de plantas. Na superfície terrestre existem vários tipos de floresta que ocupam extensas áreas. Entre elas, destacam-se a floresta equatorial e a tropical, também conhecidas com o nome de florestas pluviais por se localizarem em áreas onde ocorre muita chuva. Essas vegetações arbóreas são vegetações que sofreram muito, né, com o processo de desmatamento. Para vocês terem uma ideia, o total era de aproximadamente 64 milhões de quilômetros quadrados de floresta. E hoje existe menos de 15 milhões de quilômetros quadrados, né? O ser humano, ele vem cada vez mais desmatando as florestas. E um exemplo, o primeiro exemplo que a gente vai ver dessas vegetações arbóreas, né, são as florestas equatoriais. Em razão do calor constante e a abundância das chuvas, as florestas equatoriais são formadas por uma mata densa e sempre verde, com ampla variedade de espécies e vegetais. Essa floresta equatorial é a nossa floresta amazônica, né? Vocês veem aqui o exemplo da vegetação amazônica das margens do Xingu, em Porto de Mós, no Pará. Essa vegetação, né, é a vegetação característica da floresta equatorial, certo? Vocês sabem que está muito intenso, cada vez mais a gente vem vendo nos jornais, no noticiário do desmatamento na floresta amazônica e sabemos que a floresta amazônica ela é muito importante, né, para a regulação dos regimes de chuvas que existem aqui na América do Sul. Então, é uma vegetação muito importante, não só para a manutenção dos ecossistemas, né, como também para a manutenção do clima, né? Quando se retira a vegetação, tem diminuído aí as chuvas, né? Tem aumentado as secas na região sul da América do Sul, devido principalmente também, né? Um dos fatores que também influencia é o desmatamento na floresta amazônica. Outro exemplo são das vegetações arbóreas, são as florestas tropicais. A floresta de Mata Atlântica é um exemplo de floresta tropical, que cobria grande parte do Brasil em uma extensa faixa que se estendia desde o estado do Rio Grande do Norte até o sul do país. Vejam aqui,
tem um exemplo da floresta tropical, né, da Mata Atlântica, aqui no Brasil, e tudo isso aqui era em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Hoje, esses pontinhos verdes aqui, bem ruim da gente identificar, é o que resta da Mata Atlântica, né? Como a gente sabe, o desenvolvimento do Brasil ele começa aqui no litoral. E aí esse desenvolvimento foi responsável pela maior parte da retirada, né? As principais cidades também, a urbanização que cresceu aqui ao longo do litoral também foi uma das causas que fez com que se retirasse a Mata Atlântica. A estação do pau-brasil também, tá? Outro exemplo de vegetações arbóreas são as florestas boreais, né? As florestas boreais, também chamadas de conífera, cobrem extensas áreas setentrionais da América do Norte, Estados Unidos e, sobretudo, o Canadá, a Europa e a Ásia. Essas florestas ocorrem em regiões de clima frio. São formadas principalmente por abetos e pinheiros, entre outras espécies vegetais. Aqui, ó, tem um exemplo da vegetação, né, da floresta boreal ou floresta de coníferas, que é composta principalmente por essa formação vegetal aqui, que são os pinheiros. A floresta temperada abrange algumas extensões de trechos da América do Norte, Europa e Ásia, e Oceania. Algumas das suas espécies vegetais de grande valor para as madeireiras são o carvalho, o abeto e a nogueira, a fatia e o pinheiro, faia, que diga. E essa floresta, né, a floresta temperada, também vai ocorrer lá na região norte, né, no extremo norte do Brasil, não, do mundo. Vocês veem aqui, ó, a imagem, é uma vegetação de um clima mais quente se comparado com as florestas boreais, tá? Então, aqui a gente vai ter uma diversidade de espécies maior. É importante relacionar essa questão da vegetação com o clima, certo? Quanto mais frio, menor a variedade de espécies, como a gente vê aqui na floresta boreal, né? Já à medida que a gente vai esquentando um pouquinho, vai aumentando essa diversidade de espécies e também a abundância de chuvas, como acontece na floresta amazônica. Uma outra classificação das coberturas vegetais são as vegetações arbustivas. Essas vegetações arbustivas, elas são árvores de pequeno porte e arbustos, né, que são aquelas plantas que têm um caule ramificado desde a base. E também, nessas vegetações arbustivas, a gente tem a presença da vegetação rasteira. A principal, né, classificação dessas vegetações arbustivas são as savanas, né? As savanas que elas são encontradas no clima tropical, com menos umidade, cujo período de chuvas ocorre só no verão. Ou seja, a savana ela vai ocorrer onde tem um clima mais quente e menor pluviosidade, menor chuva, né? Aqui no Brasil, essa savana é conhecida como Cerrado brasileiro e lá na Venezuela é conhecida como Llanos, certo? O Cerrado, aqui no Brasil, apresenta um ecossistema rico em biodiversidade em razão da sua acelerada degradação do cerrado. Essa cobertura vegetal brasileira, assim como a Mata Atlântica, é considerada um hotspot. O que é isso? É uma vegetação onde vai ser prioritária, uma área prioritária para a conservação. Por quê? Porque da biodiversidade, principalmente porque ela está ameaçada de extinção, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre hotspot, na vegetação a gente está falando de uma vegetação que está tão devastada que há uma ameaça de extinção muito grande de espécies, certo? Não só da vegetação, como também de espécies animais. Outro tipo de cobertura vegetal são as vegetações herbáceas, né, que possuem uma cobertura vegetal baixa formada por ervas e capins, né? São aquelas gramas, digamos assim. Essas vegetações herbáceas ou campestres, elas são classificadas como estepes na Ucrânia, pampas na América do Sul
e pradarias no Canadá e nos Estados Unidos. Os campos são uma pastagem natural muito utilizada para a criação de gado. Como vocês veem aqui, ó, os pampas aqui acontecem lá no sul do Brasil, certo? Lá na região do Rio Grande do Sul, e eles são muito utilizados para a criação de gado. Por quê? Porque acontece onde a gente tem uma planície muito grande, tá? E tem esse chamado capim, né? Que serve para a alimentação, principalmente dos bovinos, tá? Então, essas vegetações chamadas de herbáceas ou campestres têm essa característica de ser vegetações de capim, né? E são chamadas de steppes na Ucrânia, pampas na América do Sul e pradarias no Canadá e Estados Unidos. Uma outra classificação, né, para as coberturas vegetais é a vegetação desértica, que é uma vegetação onde vai predominar o clima desértico e ela vai ser formada principalmente por cactos ou por tufos de capim, né? Como os desertos eles são uns bancos de areia muito grandes e são muito quentes, não vai permitir um maior desenvolvimento das plantas, né? E aí vocês veem um exemplo no deserto de Gobi, apenas alguns tufos de capim. Para a gente finalizar, vamos falar sobre as vegetações alagadiças, que são coberturas vegetais que aparecem tanto em áreas de clima frio temperado, como nas áreas inundadas do litoral de clima quente. Essas vegetações, né, que são chamadas de vegetações alagadiças, elas podem ser os mangues, que acontecem nos litorais, onde a gente tem um clima mais quente, como também pode ser a tundra, que acontece onde a gente tem um clima mais frio ou clima temperado, certo? Em lugares onde predomina o clima frio ou altas montanhas, a vegetação só se desenvolve durante os meses em que o gelo não recobre o solo. Esse tipo de vegetação rasteira de crescimento lento é denominado de tundra. Vejam, aqui a gente tem o exemplo da tundra. Vejam que aqui está acontecendo um desgelo, por isso está havendo a formação da vegetação, certo? Na época em que tem o gelo, essa vegetação ela é coberta pelo gelo, tá? E aí, no litoral, né, principalmente aqui no litoral brasileiro, a gente tem os mangues, né, onde predominam os climas quentes, encontramos a vegetação dos mangues. Ela é constituída principalmente por 4 espécies vegetais conhecidas como mangue vermelho, cujas raízes estão acima do nível das águas, são raízes aéreas. O mangue siriúba e o mangue branco e o mangue de botão. Aí aqui o exemplo do mangue, né? Os manguezais são viveiros naturais de reprodução de peixes, mas no Brasil estão ameaçados pela poluição dos litorais e dos oceanos. Ao lado do manguezal, aqui ao lado a gente tem o manguezal do Algodoal, no Pará. Então, eu trouxe aqui para a gente finalizar o planisfério que a gente viu lá no início da aula, para vocês verem a distribuição, tá, da vegetação, cada uma dessas vegetações que a gente falou. A gente vê aqui, ó, no clima equatorial, onde a gente tem o clima equatorial próximo à linha do Equador, a floresta equatorial, vejam, tá vendo aqui? Essa aqui na América do Sul, na África e também aqui na Oceania, certo? A gente tem nos climas mais frios, né? Ó, a floresta boreal, que também é chamada de taiga ou floresta de coníferas. A gente tem a tundra mais em cima. Lembro que a tundra é uma vegetação alagadiça, né? Que ela vai se formar a partir do degelo, né? Na época de verão, quando é verão aqui no hemisfério norte, que vai desgelar e aí vai ter a formação da tundra. Aí a gente também tem aqui as savanas, onde predomina o clima tropical, uma vegetação que vai estar sendo muito ameaçada aqui no Brasil, né? No Brasil a gente chama de quê? De cerrado, né? Aqui no Brasil a gente conhece como cerrado e vem sendo falado, né? Debatido as questões de preservação por conta da extinção de espécies. E aí a gente vê os estepes, pradarias aqui mais claro,
né? A gente lembra que estepes, pradarias são onde a gente vai ter a vegetação mais de campo, né? As coberturas vegetais que a gente chama de campestres, tá? Então, gente, é muita informação, mas eu espero que vocês tenham entendido e nós nos vemos na próxima aula. Até a próxima!